Ok, continuando sobre camada de aplicação. Falamos dos HTTPs, 1.0, 1.1, dos cookies. Agora falar de web caches, o proxy server. Proxy server. Qual o objetivo desse recurso? O objetivo dele é atender o cliente sem envolver o servidor web de origem da informação. Quem mais usufrui deste recurso são os provedores de internet, usam muito. É um servidor proxy. O usuário configura o browser e o acesso ao conteúdo passa a ser feito através de um proxy. Ele é utilizado de duas formas, o proxy server. Os provedores utilizam muito como uma forma de armazenar os conteúdos navegados pelo usuário, os conteúdos mais acessados, e aí com isso, toda vez que o usuário requisitar novamente o mesmo conteúdo, em vez dele ir no servidor de origem do conteúdo, ele pega do servidor proxy, né, do web cache montado no provedor. Com isso, o processo de resposta para o cliente fica mais rápido, porque o acesso ao conteúdo fica próximo, fica local, né, no seu próprio provedor. E para o provedor é muito bom, porque ele alivia o uso do link dele. Né, o link que ele paga da operadora, né, fica menos sobrecarregado. Então é bem interessante esse uso. Outra forma de explorar bastante o uso do proxy server é ter a possibilidade de fazer com que todo o conteúdo web utilizado pelos usuários da rede passam por um servidor. E aí, ao passar por esse servidor, o gerente da rede, o responsável pela rede, ele tem a possibilidade de liberar apenas o conteúdo que ele quer que seja liberado. Normalmente, o conteúdo que foi definido pela política de segurança daquela empresa. Os órgãos públicos utilizam muito isso. No caso aqui do Piauí, todos os órgãos públicos ligados ao governo do estado, Detran, o Fórum, enfim, Cefaz, eles trabalham com um proxy server. E aí, com isso, quando os usuários ali estão trabalhando nos seus departamentos, os conteúdos que são acessados nos computadores deles são apenas aqueles liberados pelas políticas de segurança da rede, lá na base. Bem interessante. Então, como é que funciona? O cliente envia todos os pedidos HTTP para o web cache. Se o objeto existe no web cache, então o web cache já retorna o objeto para o cliente. Ou, se o web cache solicitar o objeto do servidor original, ele então envia o objeto ao cliente. Então, funciona assim, basicamente. Ó. Observe que aqui no centro eu tenho um servidor, né, proxy, e observe que aqui do outro lado tem um servidor de origem. Ó. Então, toda vez que o cliente requisita o HTTP, ele não mais será feito para o servidor de origem. Ele é feito para o servidor proxy, que está na própria rede desse cliente, ó, no provedor ou da empresa. O servidor proxy, por sua vez, já verifica. Se ele tiver o conteúdo, ele já responde aqui com o conteúdo. Ó. Se o servidor proxy não tiver o conteúdo requisitado pelo cliente, ele, servidor proxy, é quem requisita ao servidor de origem. O servidor de origem responde, né, com o objeto para o servidor proxy. O que o servidor proxy faz? Ele armazena esse objeto que foi solicitado e em seguida envia para o cliente. Porque dessa forma, da próxima vez que esse cliente ou qualquer um outro cliente requisitar o mesmo objeto, ele já vai estar salvo aqui, ó, no servidor proxy. E aí, com isso, ele diminui, ó, essa busca aqui, ó, nos servidores de origem. Então, tem várias vantagens. Primeiro, a resposta aqui, ó, para o cliente fica num espaço menor, ó, é mais rápida. E, por sua vez, também, ó, a rede como toda diminui essa busca aqui no servidor de origem. Consequentemente, o link utilizado, ó,
para até chegar ao servidor de origem, ele diminui o seu fluxo, né? Então ele fica com mais banda, né? Diminui a banda utilizada, né, daqui, ó, do servidor da rede para fora. Então você tem vários ganhos ao trabalhar com esse servidor proxy. Outro fato importante, mesmo o servidor proxy tendo o objeto requisitado, ele antes de fazer a entrega para o cliente, de fazer a entrega para o cliente, ele verifica se há alguma atualização desse conteúdo, desses objetos, antes de entregar, né, para o cliente. Então, de todas as formas, há um ganho, né, de velocidade, desempenho, porque o tempo de resposta aqui reduz, ó, entre o cliente e o conteúdo que ele espera receber, entre o servidor. Ó, o cache atua tanto no servidor como no cliente, e como eu já tinha citado, ó, tipicamente é bastante utilizado, né? O cache é bastante utilizado pelos ISPs, né? Pelos Internet Service Provider, né? Universidade, empresas, ISP residenciais, que são esses provedores que vendem internet para a gente. E aqui um resumo das vantagens de se ter um web cache. Reduz o tempo de resposta para a requisição do cliente, reduz o tráfego no enlace do acesso de uma determinada instituição e faz com que também, né, a vantagem de se usar o cache também faz com que provedores pequenos, né, tenham conteúdos efetivos e igual aos grandes servidores, porque aí ele consegue ter um cache interno, consegue ter uma velocidade de entrega tão boa quanto quem tem grandes links de internet. Aqui tem um exemplo clássico aqui do uso do cache, ó, né, fazendo uma comparação com essas informações. Digamos, suponha que você tem um objeto com um tamanho médio de 100 mil bits, ao tamanho do objeto. A taxa média de requisição dos browsers das instituições para o servidor de origem gira em torno de 15 milésimos de segundo. Aí nós temos também um atraso do roteador institucional, que está taxando aqui como 2 milésimos de segundo. Quais são as consequências? Digamos que eu vou ter uma utilização da LAN de 15%, a utilização do link de acesso já está em 100%. Então, somando isso, o atraso total vai ser o atraso da internet, não tem jeito, vai ter. O atraso do acesso, não tem como fugir disso. Mais o atraso da LAN, né? Nesse exemplo aqui, está dando 2 segundos, né? 2 milésimos de segundo. Tem alguém entrando. Opa, ponto. Acho que já aceitei, né, o Pedro Hércules? E agora a mensagem? Pedro Hércules já está na sala? Continuando. Então, aqui tem a estrutura do lado, ó. Nós temos aqui a rede institucional, um LAN de 10 megabits. Lá na outra extremidade eu tenho um servidor de origem, lá na outra ponta. São os servidores web que tem aí pelo mundo afora. Mas ainda tem os roteadores, dependendo do local da rede, né, o enlace ele passa por vários roteadores. Eu acho que eu até citei o exemplo com Traceroute, né, para vocês nas aulas anteriores, e vocês viram que às vezes dá 8, 10 saltos até chegar na origem, né, do conteúdo que está buscando. Aceita aqui os dois Pedros aqui, né? Mas aqui, nessa estrutura aqui, ó, que é a padrão, ó, sempre que um cliente bem aqui, no caso pode ser vocês em casa, né, ou quando vocês estiverem numa empresa, né, quem estiver trabalhando, você faz uma requisição na internet,
Ele tem um caminho, passa pelo roteador ó, da própria rede, depois o roteador da rede joga para o roteador da rede pública, depois é que ele vai buscar os servidores de origem. Nesse nosso exemplo aqui, nessa estrutura aqui mostrada, só tem dois roteadores. O da rede institucional, que é de onde você está, né, local, e da rede pública. Mas, no geral, às vezes passa por 5, 6 roteadores de rede pública até chegar no servidor de origem. Então, tem sempre um atraso que você não tem como fugir dele. O que seria você ter um servidor cache? Observe que na estrutura agora, nessa estrutura agora, o que mudou? Aqui do lado da rede institucional tem um servidor cache. Ó, cache institucional. Aí muda totalmente a forma como esses dados solicitados pelos clientes aqui ó, da rede institucional, né? O pedido que é feito e a forma como ele vai receber muda bastante. O que vai acontecer é o seguinte, quando ele faz o pedido, ele não vai mais por esses roteadores, né, até chegar na rede pública, o servidor de origem. Todas as requisições são feitas aqui, ó, no cache institucional. E o cache institucional é que consulta aqui, ó, a informação. Ele traz a informação, armazena e daqui ele fica entregando, abastecendo aqui todos os clientes da rede. Então você ganha bastante com isso, né? Então, bem interessante o cache. Ainda falando dos protocolos da camada de aplicação, nós temos o FTP, é um protocolo de transferência de arquivos, também trabalha na arquitetura, ó, cliente-servidor, no modelo, ó, cliente-servidor. São dois FTP, ó, o FTP que é utilizado no cliente, né, RFC 959, e tem o FTP servidor, ó, trabalha na porta 21, né, utilizado para transferência de arquivo. Quem trabalha com programação para web utiliza bastante o FTP como protocolo para poder jogar lá no servidor web todos os conteúdos da sua web, da sua página de internet. O processo de conexão dele é parecido com o HTTP, ó. Tem o FTP no cliente, tem o FTP no servidor, né? Só que no caso aqui na estrutura, ó, no cliente ele utiliza a porta 20, né? E no servidor ele utiliza a porta 21, nessa troca de informações, né, entre as partes. Nós temos os protocolos de correio eletrônico, é o SMTP, o POP3, o IMAP, né, 3. No correio eletrônico são 3 principais itens, né, que compõem a estrutura. O agente do usuário, ó, que fica aqui, o servidor de correio, tá aqui, e o SMTP, né, que é o protocolo simples de transferência. Ó. Observe que o SMTP aqui, ó, ele trabalha aqui entre ó, o servidor de correio do agente do usuário, lá na outra ponta, ele tem outro servidor de correio de outro agente. Porque no caso da transmissão, quando você trabalha com serviço de correio eletrônico, você tem o agente de usuário nas duas pontas. Aquele que está enviando o e-mail e aquele que vai receber o e-mail. E observem que o SMTP, ele só trabalha aqui entre os servidores de correio. Ó. Então, toda vez que você envia uma mensagem de correio, você não vai trabalhar apenas com o protocolo. Você precisa, além do SMTP, precisa do POP3, que vai aparecer mais na frente. O SMTP ele só trabalha comunicando, fazendo a comunicação, a transferência, recebimento entre os servidores de correio. Entre os servidores de correio. Ele só envia as informações. Observe, ó. Quando um agente aqui envia um e-mail, o servidor de correio envia, né, a sua mensagem para o servidor de correio do agente que vai receber. Ele não tem nenhum tipo de comunicação entre os agentes. A comunicação entre os agentes, ela só será feita
Deixa eu mudar aqui de slide. Ela só será feita pelo próximo protocolo. Cadê ele? Vou pular para mostrar logo aqui. POP 3, aqui, ó. POP 3 é o protocolo que vai ficar responsável pelo recebimento das mensagens aqui no cliente, ó. Toda vez que o agente aqui, ó, envia uma mensagem, ó, é o SMTP que faz com que a mensagem chegue até o servidor. Ó. Entre os servidores, a comunicação é feita pelo SMTP. Agora, na hora do agente que está recebendo, que vai receber a mensagem enviada, precisa da mensagem, né, do correio eletrônico, quem faz a entrega é o POP3, ó, que ainda é muito utilizado, apesar de que muitos outros serviços já estão começando a utilizar o IMAP ou então o HTTP como protocolo de entrega aqui, ó, que vai fazer com que a mensagem que chega pelo SMTP no servidor de correio seja entregue de fato para o agente aqui, ó, na ponta. Grandes servidores como Hotmail e Yahoo já utilizam, o próprio Google, né, utilizam HTTP, já não estão trabalhando mais com o POP3 como servidor de recebimento, né, destas mensagens. Ainda temos o DNS, né, que é o Domain, né, Naming System, protocolo que trabalha como tradutor. Ele faz com que aquela URL que você digita, né, que é mais amigável para o usuário, a apresentação, mas internamente, né, o endereço é um IP. E aí quem faz essa tradução das URL para os endereços IPs é o DNS. Né, esse protocolo muito importante. Também um protocolo da camada de aplicação. Então nós vamos ficar no servidor aqui DNS, do DNS não, né, no protocolo DNS, para a gente continuar no nosso próximo encontro. Algum questionamento, perguntas? Praticamente um monólogo aqui. Querem tirar alguma pergunta sobre o conteúdo até agora?